Quando as pessoas se lembram de você e tocam no seu nome, quais são os primeiros traços que elas se lembram? Bom, talvez você seja aquela pessoa de personalidade forte, que você fala o que você pensa, que você é bem sincera e às vezes até magoa as pessoas. Ou talvez você seja aquela pessoa gentil, bem confiável, que as pessoas adoram conversar com você e contar coisas que elas não contam para todo mundo. Bom, talvez você seja aquela pessoa crítica de cinema, que mal consegue ver um filme, já está vendo diversos defeitos, e você enxerga situações onde as pessoas não enxergam. Talvez você seja aquela pessoa amante de esportes radicais, que diversas vezes da sua vida se coloca em situações perigosas por conta de adrenalina. Talvez você, sim, como eu, ama o mundo nerd e adora situações do mundo geek. Bom, negativo ou positivo, isso são traços que te identificam na sociedade para as pessoas saberem quem você é, logo, te identificarem, ter uma identidade. Entretanto, quando as pessoas se lembram de você, mas elas não conseguem destacar nada sobre você, isso significa que não é que você não tenha nada para demonstrar, mas simplesmente você não está demonstrando às pessoas e demonstrando ao mundo, à sociedade, quem você é de verdade. Se a gente partir do pressuposto que a sua história é a sua vida, se você não está contando para as pessoas a sua própria história, é como se você estivesse cantando uma canção e ninguém estivesse ouvindo. É como se as pessoas estivessem te enxergando, mas não te vendo quem você é de verdade. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você como é necessário que você demonstre às pessoas aquilo que você acredita, aquilo que você não quer fazer e principalmente as coisas que você ama fazer. Isso tudo vai criar uma identificação e logo vai criar uma persona, uma personalidade que as pessoas vão se identificar. Bom, se você gostou desse tema, eu te peço que você fique confortável, pegue algo para comer e, é claro, seja muito bem-vindo a esse podcast, na qual nós vamos passar aqui em alguns minutos conversando, refletindo. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para você acompanhar outras conversas como essa. E justamente o que me fez fazer esse vídeo foi porque eu estava pensando aqui e lembrando de algumas pessoas que já passou pela minha vida. E eu quero que você faça esse exercício agora. Você consegue se lembrar quais são as primeiras pessoas que vêm à sua mente agora? Talvez possa vir seus amigos, seus primos, as pessoas que você se relacionam, tanto amorosamente, tanto com amizades, enfim, pessoas de seu trabalho. Mas eu quero que você pense agora em algumas pessoas que você está perto no seu dia a dia. Você consegue se lembrar dos traços dela? Com certeza sim, você vai falar, tal pessoa é um pouco complicada, eu não posso sair falando tudo para ela. Tal pessoa é tão gentil, tudo que eu falo ela entende. Tal pessoa ama esporte e sempre quando está podendo ela vai para academia. Bom, isso significa que você está lembrando dessas pessoas, mas você está lembrando de alguns traços. Mas agora eu quero que você pare e pense. Nessas pessoas que você lembrou agora, alguma delas você consegue falar assim, cara, eu não sei nada da vida dela. Quem essa pessoa é? Sabe quando você lembra de uma pessoa e surge uma interrogação, você, cara, o que essa pessoa acredita? O que ela faz? E você não sabe nada sobre a vida daquela pessoa? Isso te causa um certo tipo de desconforto. E para você ver como que é importante, eu quero agora que você lembre de uma pessoa que você é muito fã, que você adora, seja algum cantor, seja algum artista, seja algum ator, seja qualquer coisa. Lembre agora de alguma pessoa que você é muito fã. Provavelmente você vai falar, provavelmente não, com certeza você vai falar de traços que você admira, ou até mesmo situações que você não gosta, mas você vai falar de traços, tal pessoa faz isso, eu admiro, tal pessoa faz isso, mas ela também tem esse defeito. E não importa se é algo negativo ou positivo, você está identificando. Mas quando você olha para uma pessoa e você não consegue identificar nada, é como se você estivesse olhando para algo que existe, mas ao mesmo tempo não existe na sua mente. Isso é engraçado porque se a gente for partir do pressuposto que a identificação vem de situações que a gente se identifica, né, que a gente consegue enxergar nas pessoas, se as pessoas não conseguem demonstrar o mínimo de situações que elas acreditam, que elas gostam de fazer, elas vão ser meio que invisíveis na sociedade, sabe? E muitas pessoas acabam reclamando às vezes, eu sou invisível, as pessoas não me enxergam, mas quando que essa situação de você ser invisível não é uma culpa sua, entre aspas, de você não demonstrar aquilo que você acredita. Talvez você esteja se perguntando, eu sou low profile, eu não gosto de aparecer nas redes sociais, eu não gosto de demonstrar a minha vida, mas eu não estou falando para você expor situações que te deixam vulnerável,
mas é você demonstrar às pessoas, tanto nas redes sociais e tanto conversando, o que você gosta de fazer. Se a gente for partir do pressuposto, olha só, uma coisa que eu gosto muito de conversar, a gente consegue comunicar muitas coisas sem dizer uma palavra. Por exemplo, eu estou aqui vestindo a camisa do Homem-Aranha. Aqui atrás de mim, você está vendo quadros de coisas que eu gosto. Você também está vendo instrumentos. E por mais que eu esteja falando no vídeo sobre personalidade, sobre situações que você gosta, quando você olha aqui para o fundo desse cenário, você vai perceber, ele gosta de música, ele gosta de situações do mundo nerd, ele gosta de super-herói. Isso tudo está comunicando algo para você. Mas e quando você olha uma pessoa na rua e você não consegue perceber nada? Ela não tem nenhum traço ali que demonstra o que ela acredita. É claro, eu não estou falando que você tem que sair na rua vestindo tudo que você acredita. Se você gosta de futebol, vai usar um short de futebol. Se você gosta de super-herói, vai usar uma camisa de super-herói. E vai andar todo desconexo e feio. Não estou falando para você fazer isso. Mas é para você justamente bancar aquilo que você gosta. Se você gosta de se vestir preto, você gosta de uma maquiagem mais forte, faça uma maquiagem mais forte. Se você gosta de escutar músicas que ninguém gosta de ouvir, escute, mostre às pessoas, poste. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala sobre cultura, não é muito fácil, né? Porque se a gente for partir do pressuposto que as pessoas elas validam e colocam significado para as situações por conta da cultura que você está inserido, então, por exemplo, aqui onde eu moro, né, eu acredito que em muitas regiões do Brasil, hoje em dia está muito em alta você ir para academia. Então, ir para academia é algo validado pela sociedade, vamos colocar assim. Então as pessoas, por mais que elas não gostem de ir para academia, eu tenho certeza, se hoje elas foram pela primeira vez na academia, elas vão postar uma foto e vai falar, de hoje tá pago, hoje eu vim para academia. Foco, força, fé, enfim. Mas elas estão postando, será porque elas gostam genuinamente? Ou porque a sociedade e a cultura valida aquilo e a pessoa no fundo quer o quê? Se identificar. Mas, e quando você tem algum gosto que quase ninguém fala, talvez você ouve músicas que ninguém gosta de ouvir, né? Se a gente for partir do pressuposto, vamos supor, que atualmente quase ninguém ouve, pelo menos onde eu moro aqui, quase ninguém ouve rock mais, você postar esse tipo de coisa, possivelmente você pode ter aquele medo de soar uma pessoa estranha. E pode sim que você seja mal interpretado pelas pessoas, mas uma coisa eu te digo, você vai estar demonstrando quem você é de verdade. E as pessoas podem sim te rejeitar, mas vão gostar de você por quem você é de verdade. E eu acho assim muito bonito quando você consegue olhar para uma pessoa e você admirar alguns traços delas. Por mais que sejam até mesmo defeitos, sabe? Eu admiro que aquela pessoa tenha coragem. E talvez essa coragem vai te colocar em situações desconfortáveis. Talvez você vá arrumar problema no trabalho, você vai arrumar problema com seus amigos, com seus familiares, porque justamente você está falando aquilo que você pensa sem medir consequências. E a sinceridade, ela não significa que você tem que ser ignorante em todo momento. Mas esse excesso de coragem pode te colocar em situações desconfortáveis. Mas possa ser que esse seu traço faça as pessoas gostarem de você e te admirar, por mais que talvez, em alguns momentos, essa coragem possa ser defeito. Talvez você seja uma pessoa muito gentil, compreensiva, aonde as pessoas, muitas vezes, até te façam de bobo. Mas as pessoas elas podem olhar, cara, eu admiro a gentileza de tal pessoa. Ela é muito gentil. Então, ou seja, isso são situações que as pessoas estão se identificando. Então, quando você demonstra para o mundo aspecto da sua vida, você vai criar tanta oportunidade, infelizmente, de ser rejeitado, mas também a oportunidade de ser amado por quem você é de verdade. Por isso que é muito perigoso quando você demonstra às pessoas aquilo que você não quer fazer, mas justamente para ser aceito. Você começa a moldar ali aspecto da sua personalidade, você começa a se colocar em situações desconfortáveis, falar de coisas que você gosta, mas não gosta, falar de situações que você quer fazer, mas na verdade não quer fazer, justamente para ficar bem com as pessoas. Mas isso vai fazer você criar uma imagem social, lembra da persona, da personalidade? Você vai criar uma persona social que você não é de verdade. Aí quando você escolher bancar aquilo que você quer e você for quem você é de verdade, as pessoas vão estranhar. Ué, o que aconteceu? Tá, a pessoa era tão gentil e agora tá falando não pra tudo.
Tal pessoa ia comigo para todos os lugares, agora está falando não para tudo. Isso não significa que você mudou agora. Isso significa que você sempre foi assim, mas agora você tomou coragem. Mas, por mais que seja que você talvez passou uma vida toda escolhendo agradar as pessoas, nunca é tarde para demonstrar ao mundo quem você é de verdade. Então, crie novos hobbies. Cara, se decida, sabe? Se você estiver vendo esse vídeo agora e estiver ficando motivado, cara, faça algo para você, sabe? Não fica só trabalhando, estudando. Claro que o trabalho e o estudo é para você, né? Isso vai te trazer qualidade de vida. Mas faça algo que você gosta. Se você gosta de jogar, cara, arruma um jeito, né? Às vezes você não tem ali um dispositivo que você possa jogar, porque isso depende de dinheiro. Mas, não sei, arruma maneiras que você possa entrar no YouTube, ver gameplays, conversar com pessoas, falar para as pessoas no dia a dia, quando você tiver a oportunidade que você gosta de jogar. Se você é uma pessoa que gosta de instrumentos, cara, não caia nessa, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não vou começar porque eu nunca vou gostar não, perdão, que eu nunca vou conseguir tocar. Não, faça, tome o primeiro passo. A gente tem o erro e o defeito de começar uma coisa e já no primeiro dia já estar expert naquilo, não tem como. A gente tem uma curva de aprendizagem. Por exemplo, eu sou professor, tem mais de 10 anos, inclusive até fiz um vídeo, se você quiser ver, eu vou deixar no card, da minha trajetória de 10 anos dando aula. E hoje em dia eu tenho bastantes alunos, mas eu tenho certeza, se eu tivesse bastantes alunos no primeiro mês que eu comecei, eu não ia conseguir dar conta. Eu não ia saber administrar o meu tempo com a quantidade de alunos que eu tenho hoje. Eu não ia saber lidar ali com a situação financeira, identificar pessoas que talvez possam me dar problemas, arrumar maneiras de evitar problemas. Só que isso tudo eu só aprendi conforme eu fui fazendo. E as pessoas, elas têm o defeito de querer começar alguma coisa, como um instrumento, por exemplo, e no primeiro dia já tá tocando, cara. Não tem como. Mas a longo prazo você vai conseguir e aquilo vai ser satisfatório. Sabe, eu vejo os meus alunos, quando eles começam a tocar e a fazer aquilo que eles queriam fazer há muito tempo, que é fazer música. Cara, você vê no brilho dos olhos ali que eles estão amando o que eles estão fazendo. Isso significa que eles se sentiram realizados. Mas se eles nunca tivessem começado, será que eles estariam se sentindo realizados? Então decida hoje, se você estiver vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, decida hoje criar algum hobby. Sabe, se você gosta de ver filmes, coloca na sua agenda maneiras de você ver filmes toda semana. Se você gosta de estudar coisas novas, se você gosta de dançar, se você gosta de escrever, se você gosta de desenhar, cara, coloca no seu dia a dia situações que você vai estar sendo você de verdade. Eu acho incrível assim quando eu olho para uma pessoa e eu identifico muita personalidade. Eu tenho alunos assim, sabe, que vão contra padrões, que se vestem da maneira que as pessoas não se vestem aqui, até porque eu moro em interior você tem padrões mais estabelecidos, vamos colocar assim. E eu admiro isso, pessoas que se vestem da maneira que elas quiserem, que elas escutam aquilo que elas gostam de escutar, e não é porque os amigos estão ouvindo da escola que eu vou ouvir, não. Eu vou ouvir aquilo que eu gosto de ouvir. E isso me faz admirar essas pessoas. Então, se você também quiser ser admirado, se você quer que as pessoas tenham interesse em você, você precisa apresentar às pessoas aspectos, traços, qualidades que vão despertar nelas interesses. Senão você sempre vai continuar sendo invisível. E mais uma vez, não significa que você não tenha nenhum traço. Isso só significa que você não está demonstrando às pessoas traços da sua personalidade. E eu não sei quantos minutos já tem esse vídeo, eu tô com medo dele ficar grande, mas como que você pode fazer isso? Cara, exercício de autoconhecimento. Olhar para você mesmo e ver aquilo que você gosta de fazer. Identificar a sua personalidade, aspectos que você tem como qualidade, como defeito, seus limites, aquilo que você gosta de fazer. Eu acho que aqui nesse vídeo não vai dar para eu destacar muito sobre isso, mas tem vídeos meus aqui no canal que eu falo sobre isso mais detalhado. Se você quiser também, pesquise em outros canais, mas não deixe de pesquisar situações que você possa se conhecer. Uma vez que você se conhece, você vai mostrar ao mundo a sua canção. E você vai cantar a sua canção da forma que as pessoas vão ouvir. E uma vez que elas conseguem ouvir, elas conseguem te identificar. É engraçado porque se eu puder trazer aqui uma situação de aspecto musical, justamente, né, dentro da teoria, quando você estuda, a música ela é composta por três partes. A parte rítmica, a parte harmônica e a parte melódica.
E é justamente a melodia, lembra disso, tá? Justamente a melodia que te faz identificar aquilo que você está ouvindo. Você quer um exemplo? Antes de a gente terminar esse vídeo, eu vou cantar uma música aqui, ó, mesmo sem dizer nenhuma palavra. Tan, 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 tan. Eu não disse nenhuma palavra. E você já identificou que essa música é de Jingle Bell. Mas como que você identificou? Por conta da melodia. Então, se você consegue demonstrar às pessoas a sua canção, ou seja, a sua própria melodia, elas vão conseguir se lembrar de você. Nossa, isso me lembrou tal pessoa. Caraca, eu tô assistindo aqui um filme, isso me lembrou fulano. Por quê? Você está demonstrando às pessoas aquilo que você acredita. E se tem uma coisa que eu amo fazer, inclusive eu já escrevi diversos textos sobre isso, eu queria falar mais sobre nesse vídeo, mas não vai dar tempo, porque eu não sei quantos minutos tem. Mas se tem uma coisa que eu já escrevi diversos textos sobre, é justamente sobre essa jornada de conhecer as pessoas profundamente. Nossa, eu já fiz diversos textos, eu já fiz Luzes do Abismo, eu já fiz Um Convite ao Castelo, eu já fiz Floresta Mística, que são justamente textos que eu conto a trajetória de quando você conhece a pessoa por trás das muralhas delas, vamos colocar assim. Quando você conhece as pessoas de verdade, sem filtros, aquilo que elas não demonstram para todo mundo. E eu, Matheus, é um traço meu, eu não sou uma pessoa superficial. Em tudo que eu faço, eu sou muito profundo. Nas conversas, até mesmo nos jogos e nos filmes que eu gosto de assistir. Cara, se não for profundo, às vezes me dá tédio assim. Mas é justamente isso, sabe? É demonstrar, cara, você que está me vendo, você tem excelentes traços, cara. Você tem que mostrar isso para as pessoas. Bom, se você chegou até aqui, eu te peço que você coloque identidade nesses comentários. Eu vou ter que cortar esse vídeo, que eu não sei se eu falei demais. Mas se você chegou até aqui e quiser conhecer meus poemas, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book com 10 poemas. Eu ainda não coloquei todos, aos poucos eu vou ir colocando lá. Mas se você tiver curiosidade e quiser ler, vai ser um prazer. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever. É isso, até o próximo vídeo.